Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui contar para vocês quais foram as minhas leituras feitas no mês de fevereiro. Então bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá para minha retrospectiva dessas leituras realizadas no mês de fevereiro de 2022. Antes de começar, eu gostaria de convidar você que não está inscrito aqui no canal a se inscrever ali embaixo, também clicar no sininho para receber as notificações a cada vídeo novo que eu posto no canal. Você recebe a notificação fresquinha na sua casa. Bom, então vamos lá para as leituras deste mês, que foi incrível, super rico, gente, que começou da maneira mais perfeita possível, que foi com a leitura deste clássico nacional, desta obra, assim, que ficou entre os meus livros da vida, os prediletos da vida, assim, gente, que livro. Você que está acompanhando mais o canal, você sabe que eu fiz um diário de leituras. Aliás, eu dividi esse diário aqui no canal em 2 vídeos diferentes, para vocês acompanharem, né, toda a minha trajetória na leitura de Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Eu li aqui nesta edição da Companhia das Letras, embora eu tenha outras edições aqui em casa, né? Mesmo antes de ler esse livro, eu já sabia que ele seria um livro da minha vida, gente. É aquele tipo de coisa que a gente nem explica direito, né? Mas é claro, eu já havia lido outras obras do Guimarães Rosa, obras de contos, e eu tinha essa percepção, porque eu gosto muito do que, né, eu já gostava antes do que eu havia lido, e eu gosto muito da maneira como ele escreve, eu acho extremamente maravilhoso, assim. Então eu já tinha esse sentimento de que Grande Sertão Veredas seria um livro que eu gostaria e que me marcaria muito, e foi um livro muito marcante, gente. Foi a primeira coisa, foi o livro que mais me fez chorar na vida, assim. Tenho certeza que eu falaria horas sobre este livro aqui. Guimarães faz referências, né, da região, geográficas, culturais, marcação de língua, aborda temas universais e clássicos como o Pacto com o Diabo, como o amor, né, que é um grande tema para mim, eu vejo aqui dessa obra. Muitas camadas, né, esse livro aqui é um livro de camadas e a gente pode observá-lo e analisá-lo de diversas maneiras. Ele tem vários textos de pós-fácil, uma fortuna crítica muito rica, então assim, eu adorei essa edição, esses textos de apoio, contando com cronologia e tudo mais, né? E eu adorei porque tem exatamente esses textos de análise crítica de diversos críticos literários, muito bons. Inclusive tem uma carta da Clarice Lispector pro Fernando Sabino, enquanto ela estava lendo Grande Sertão. Então, gente, riquíssima essa edição. Então, para complementar ainda, né, a minha leitura, além desses textos de pós-fácil de Grande Sertão, eu li alguns ensaios que estão aqui neste livro, que se chama O Cão do Sertão, Literatura e Engajamento, ensaios sobre João Guimarães Rosa, Machado de Assis e Carlos Drummond de Andrade, do Luiz Roncari, pela editora Unesp. Então, eu não o li todo, né, mas eu li parte dele, porque eu foquei no que o Luiz Roncari fala sobre Guimarães Rosa. E é claro que tem aqui ensaios sobre Grande Sertão Veredas, muito interessantes, aliás, devo dizer que valeu super a pena. Ele aborda, por exemplo, a questão do pacto, né, com o diabo, como eu falei. Uma coisa que eu achei curiosíssima, que ele aborda aqui a presença de Antônio Conselheiro e Getúlio Vargas na obra, né, no romance, uma coisa que eu não tinha nem passado na minha cabeça. Muitíssimo interessantes, adorei. Então li vários ensaios desse aqui. Vários não, eu acho que foram 3, 3 ou 4, tá? Inclusive tem um do Guimarães que eu não li, porque é sobre um dos contos do Guimarães, então quando eu ler eu volto, né? Mas é bom a gente ter esses livros assim, né, de análise, de crítica, ensaios, mas eu gosto porque vez ou outra você pode pegar e ler uma coisa, né, que faça sentido para o que você tá lendo. Enfim, é isso. O Cão do Sertão também li alguns ensaios. Então, depois de Grande Sertão Veredas, eu passei para uma leitura, eu terminei essa leitura, gente, incrível, que foi, assim, super temática, como vocês sabem, vocês que me acompanham, fevereiro foi, e 2022 vai ser um ano, assim, que eu vou, com certeza, ainda mais do que eu já faço normalmente, me dedicar à leitura de escritoras e escritores modernistas. Falei sobre isso no vídeo de metas literárias para este ano, e esse livro aqui, ele tem ensaios e crônicas de 3 autores, do Mário de Andrade, do Rubem Braga
Amarnaga e do Valmir Ayala. Os três são intelectuais, foram críticos e também escreviam, né, colunas em jornais e etc. E o livro se chama 1922 e Depois. Tarsila, Anitta, Di e outros personagens. Saiu pela Nova Fronteira, por este selo da Nova Fronteira chamada Biblioteca Diamante, né? Então eu li esse livrinho aqui, gente, muito bacana. Para mim, em especial, ler os ensaios e crônicas do Mário de Andrade. Para mim foi muito interessante ter esse contato do Mário como crítico. Estão todos relacionados a artistas, a obras de modernistas, né? Então ele faz uma análise em torno de várias obras diferentes modernistas, né? Principalmente obras plásticas, de artes plásticas. Então é bem interessante, assim. Saiu completamente, assim, da minha zona de conforto, né? Principalmente quando falam sobre características, especificam muito sobre isso e eu não entendo nada, mas foi muito interessante para mim. Eu acho que todo conhecimento novo é bem-vindo, né? Para mim é assim. Então este livrinho aqui foi bem legal de ler, viu? Eu adorei poder fazer essa leitura neste mês de fevereiro. Na sequência, gente, eu terminei de ler, já falando nele, né? Falando nele, porque ele, assim, é um grande nome desse canal em 2022, Mário de Andrade. Eu li Amar, Verbo Intransitivo. Esse romance dele, que saiu em 1927, né? É uma releitura que eu fiz, na verdade, e é bem interessante, gente. Eu dei risada alto lendo esse livro, porque ele é muito irônico. O Mário de Andrade tem essa característica, né, da ironia. Ele tem, assim, uma ironia muito refinada. Ele entrega aqui, né, as características ou a ideia, né, nova da estética que ele propunha naquele momento, né, do modernismo no país, escrito de maneira muito coloquial, né, o uso da língua ele brinca muito, ele faz uma transcrição da linguagem oral e que, inclusive, chocou bastante, né, os leitores, a sociedade daquela época, sem contar com os temas polêmicos aqui, né, como, por exemplo, a hipocrisia social e tudo mais, que eu vou tratar na minha resenha, mas é bem interessante. Eu adorei, é um livro super gostoso. Eu peguei pra ler e li num dia só, gente, eu não consegui largar. Eu tenho me dado muito bem, assim, com a literatura do Mário de Andrade. Vocês já sabem que eu fiz uma resenha aqui de Pauliceia Desvairada, né, que é uma obra de poesia do Mário. Se vocês estão a fim de conhecer Mário de Andrade, mas não querem ler poesia, né, que na verdade poesia e contos foram até, assim, a maior parte da sua obra literária, ficcional, mas se você quiser conhecer um romance e não poesia, eu acho que você pode começar por Amar, Verbo Intransitivo, inclusive, até porque, né, é o primeiro romance dele publicado. Depois, na sequência de Amar, Verbo Intransitivo, eu não vou mostrar aqui porque eu li no Kindle, eu vou deixar a capinha pra vocês, gente. Eu li o romance A Pérola que Rompeu a Concha, da autora Nadia Hashimi. A Nadia Hashimi, ela é uma autora americano-afegã, tem ascendência afegã, porém ela nasceu e foi criada nos Estados Unidos. É um livro super lindo, gente, é um livro muito tocante. Eu fui totalmente despretensiosa, eu não sabia exatamente, né, o que esperar. Foi uma indicação, inclusive, de alguns de vocês, eu não me lembro, me desculpe a pessoa que me deu dica dessa leitura, mas eu adorei, porque a Nádia, ela retrata aqui, através de duas histórias de duas mulheres, né, paralelas, assim, as histórias são contadas, mas uma é num passado, no começo do século XX, mais ou menos ali em 1917, 19, e a outra história acontece já no século XXI, e são histórias muito atravessadas por violência, né? Violência contra as mulheres, como, por exemplo, o casamento de crianças, né, e adolescentes no país, no Afeganistão. Também tem o tratamento de temas como o machismo estrutural, as políticas, né, governamentais, e um pouco para a gente refletir a história de um país e de como que os movimentos, né, políticos em torno de pautas de comportamento, pautas sociais, culturais e tudo mais, elas são muitas vezes cíclicas, ou elas vêm em ondas, né, dependendo daquele que está à frente, né, do poder. E claro, né, eu acho que, assim, é evidente a gente pensar que uma dessas personagens, a gente entende que ela tá num contexto de governo sob o Talibã. É uma coisa super repressora. É um livro, como eu falei, belíssimo, mas já deixo aqui um disclaimer, né, de que é um livro que tem muita violência. É uma violência física e psicológica contra essas mulheres, essas meninas. Pode ser que
isso, né, seja mais sensível para algumas pessoas, até por questão de estupro, né, abuso psicológico e sexual, então fica aqui esse disclaimer, mas assim, um livro eu acho super potente. Enfim, eu vou fazer resenha também e vocês confiram, porque realmente foi um livro que eu adorei, gente. Ele recebeu assim, nota máxima, eu gostei muito dessa leitura, me prendeu, um livro que você fica muito curioso. Mais um Mário de Andrade. Sim, gente, li o classicíssimo Macunaíma. Macunaíma, que também terá resenha aqui no canal, esperem, aguardem, mas que foi um livro, gente, que eu estava doida pra ler, porque eu ainda não havia lido e eu ficava muito curiosa, né, em torno dessa leitura, porque é super importante pra nossa literatura, principalmente se a gente pensa no contexto de modernismo, né, é claro que ele é sempre citado, ele é uma obra referência em relação ao modernismo, essa primeira fase do modernismo brasileiro, e também ele é muito importante pra gente entender a obra do Mário de Andrade e o pensamento, né, do Mário de Andrade em torno da cultura, em torno de uma cultura nacional. Ele é fruto de um estudo de muitos anos do Mário de Andrade em torno da cultura popular brasileira e de um Brasil profundo no interior do país, né, que ele viajou e conheceu. É um livro super interessante, muito maluco, você já deve ter ouvido falar por aí, mas eu me diverti também demais, eu dava risada em alguns momentos e em outros eu ficava extremamente constrangida, porque o Macunaíma é uma personagem assim super polêmica, ela é muito ambígua, tem questões aqui que ele trata muito interessantes, né, sobre a nossa cultura, sobre a nossa sociedade, principalmente, lógico, sociedade daquela época. Então, o Macunaíma vem com essa elaboração em torno dessas reflexões do Mário sobre identidade brasileira, sobre cultura nacional, principalmente sobre a língua, né, e sobre esse escrever, né, escrever com a língua. Então, ele faz referências a muitas manifestações culturais, principalmente indígenas, inclusive utilizando de palavras, vocábulos relacionados, né, a línguas indígenas. Enfim, gente, depois também teremos resenha, falo mais sobre ele com vocês, mas eu fiquei bem contente de conhecer finalmente esta obra aqui clássica da nossa literatura e nossa cultura nacional. Saindo de Macunaíma, eu li um livro também no Kindle, vou deixar aqui para vocês. Foi um livro que, inclusive, eu recebi, né? Eu recebi o e-book da autora, que é a Vanessa Passos. Eu li, então, A Filha Primitiva. Este livro, gente, ganhou o prêmio Kindle 2022, né? Então, ele foi selecionado entre obras que foram autopublicadas na plataforma do Kindle. E um pouco antes de sair o resultado, né, do prêmio, me enviou o livro dela. Então, agradeço muito a Vanessa. Este aí é um livro bem curto, é um romance super de fôlego, assim, né? Uma leitura super intensa, em que ela vai tratar principalmente, né, do tema da maternidade, questões, assim, em torno do ser mulher, em que a maternidade está inserida ali, com 3 personagens, a mãe, a filha e a neta. Então, a gente acompanha como se fosse, assim, os entrelaçamentos, as histórias, principalmente da mãe e da filha, né? São 2 mulheres adultas, a filha é um bebê, a netinha, né, um bebê, que tem a ver, assim, com o machismo também da nossa sociedade, com a violência que está inserida ali nas relações entre essas mulheres e da violência em que elas estão inseridas como seres mulheres, né? O ser mãe solo, que é a experiência das duas, né? Todas as questões que envolvem esse vazio, esse buraco, muito interessante. Então, foi um livro, assim, que eu li com fôlego, assim. Ele trata, assim, desses temas muito cruamente, né? Sem dó nem piedade. Então, é bem interessante também, gostei bastante. E, mais uma vez, eu agradeço a Vanessa pelo envio do livro, né? Na sequência, também li outra autora nacional contemporânea que eu adoro, que é a Dauana Vale, gente. Este livro ela também me enviou com antecedência. Eu tô super, super feliz, tô me sentindo, assim, muito importante. Mas a Dau é uma querida, eu também já fiz live com ela lá no meu Instagram, eu conversei com ela sobre escrita, né, e tudo mais. E a Dau está lançando o livro dela, né, um livro de microcontos. Na verdade, não sei se exatamente todos são microcontos, mas são contos bem curtos. E o livro dela também é desses que pegam a gente, assim, pela canela, gente. É um livro que tem microcontos mesmo, né, ou seja, contos de até 50 palavras, né. Mesmo assim, você sai, assim,
arrebatado do conto. É impressionante. Eu acho que é um trabalho super difícil, inclusive, de fazer, né? Porque para você fazer microconto, você tem que realmente colocar toda uma estrutura textual e de coerência ali, né? E em uma coisa super curta. Inclusive, alguns microcontos eu olho e vejo que ali, se a gente assim chamasse, poderiam muito bem ser poemas, né? Bem interessante. Então, tem vários temas que ela trata nesses contos, mas eu posso dizer que é um livro sobre o ser mulher, sobre as muitas questões que nos atravessam, principalmente também vejo ali a maternidade e relacionamentos, né? E então, confira, eu vou deixar ali na descrição, claro, todos os links que eu estou comentando aqui, né, dos livros, e também o da Dawana para vocês comprarem o livro dela, né? Apoiarem, gente, como eu sempre falo aqui, pra gente apoiar, né, nós, as escritoras e nós escritores nacionais contemporâneos, que isso é muito importante. Então, fiquem de olho ali no box de descrição. Então, confiram, tá bom? Finalizando o mês, gente, finalmente, vamos lá. Finalizei muitíssimo bem ao lado do meu querido Drummond. Eu li O Observador no Escritório, do Drummond, essa edição aqui pela Companhia das Letras. E este aqui é um livro, gente, de trechos de diário do Carlos Drummond de Andrade. Trechos que vão ali da década de 1940, 1944, se não me engano, 1943, até 1977. A gente tem contato com questões um pouco mais particulares do Drummond, mas vejam bem, não tão particulares assim. É mais assim, tem alguns trechos que a gente acompanha, por exemplo, a rotina dele na casa com os gatos e um cachorro que ele teve, é um pouco assim da filha dele. O foco aqui deste livro, que foi inclusive deixado assim prontinho pelo próprio autor, Drummond publicou na época, ele selecionou trechos mesmo dos diários dele, porque ele escreveu diários durante 30 anos, assim, e ele jogou tudo fora. Foi exatamente assim isso. Ele, na década de 70, pegou assim esses diários dele, picotou tudo, só deixou selecionados pouquíssimas coisas, né? Selecionadas pouquíssimas coisas aqui que vão desse período que ele escreveu, focando na experiência, no olhar dele acerca da política, né, e da sociedade, e também vivências dele com outros escritores, outras escritoras. E é muito interessante. Aqui a gente vê várias referências, por exemplo, ao Vinícius de Moraes, Fernando Sabino, Cecília Meirelles, Mário de Andrade também. Tem outros artistas, Portinari, Oswald de Andrade, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Ele conta que os encontros dele ali no bairro com Guimarães Rosa, várias conversas, Clarice Lispector ligando para ele para convidar para o casamento do filho dela. Gente, é muito interessante. Eu amei. E é muito interessante, assim, porque o Drummond, ele sempre foi um observador, né, do cotidiano, e ele era muito crítico. Então o olhar dele diante a sociedade, principalmente ali no ano de 1945, que eu acho que é o ano que mais tem trechos, porque eles estavam muito envolvidos, né, com a política nacional. Ele era muito crítico ao governo do Getúlio Vargas. Ele se encontrou na prisão com Luiz Carlos Prestes, inclusive na época que ele até escreveu sobre essa conversa com Luiz Carlos Prestes para o jornal. Depois de muito tempo, o Prestes escreveu, né, uma carta reclamando algumas coisas. Bem interessante, tem aqui no apêndice a carta do Prestes para ele. Enfim, gente, para quem gosta de Drummond, é assim um prato cheio, né? Então eu já com certeza recomendo. Mas também para quem é curioso, né, em relação à história brasileira, política, eu acho que é bem interessante, né? Porque inclusive atravessa aqui a ditadura militar e a gente vê assim algumas reflexões dele bem doídas, inclusive, em relação a esse momento, e incômodas também, porque ele teve que mais de uma vez ir lá prestar depoimento para não sei o que lá, sabe, durante a ditadura. Então ele fica muito inconformado com isso e tudo que ele vai vendo. Ele cita, por exemplo, um momento que era para ser lançado o Boitempo dele, e ele cita que seria lançado também pela mesma editora Sabiá, né, um livro da Clarice e um livro do Chico Buarque. Ele fala que o Chico foi preso e ele fica inconformado, sabe? Então é um livro muito interessante, gente. Eu
amei, né? Enfim, mais um de Drummond aí pra minha vida de leitora, né? Pra minha vida drummondiana. E encerra, assim, o meu mês de fevereiro, que foi bem longo, né? Esse vídeo ficou até mais longo do que eu gostaria, mas quis falar um pouquinho, como eu sempre faço, sobre as minhas percepções, né? Dos livros, um pouco sobre as minhas reflexões também, para dar um gostinho para vocês, quem sabe essas leituras inspirem vocês a também conhecer as obras que eu trago aqui, e é claro, sempre com muito carinho, gente. Muito obrigada a você que ficou até aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante, gente, pro YouTube entender que esse vídeo foi interessante para você e pode ser para outras leitoras e outros leitores do país. Então, espero vocês num próximo vídeo. Um beijo grande, até!